I'm Suelen Barbosa, your English teacher. Welcome to our class. Are you ready to start? Vocês lembram do nosso amigo Jorge? Usando as palavras do compositor Geraldo Vandré, Jorge é o cara que faz a hora e não espera acontecer. Ele estava em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho. Então, se inscreveu no site de uma agência de empregos, cadastrou seu currículo e finalmente apareceu uma vaga que se encaixou em seu perfil. E ele foi chamado para uma entrevista. Muito legal, né? O Jorge merece. Além de trabalhador, o Jorge é um cara super organizado. E assim que confirmou interesse na vaga, ele já se organizou para não perder o dia da entrevista. Look. What is it? A menu or a planner? Yeah, it's a planner. And what do we use a planner for? Para que usamos um planner? To apply for a job, para se candidatar a um emprego, or to organize our routine. Yeah, to organize our routine. Very good. What pieces of information can we find in this planner? Que informações podemos encontrar nesse planner? I will give you some options. One of them is wrong. Uma delas está errada. Let's check. Date, year, month of the year, time, appointment, compromisso, work experience. Look, we have the month and year. We have the days of the week, the dates, the appointment, and the time. Agora é com vocês. Qual dessas informações não faz parte desse planner? Yeah, work experience. Work experience is not a part of this planner. Now tell me, when is George's interview? Vocês conseguem identificar que dia foi marcada a entrevista do Jorge? Look, September 15. And what time? At 9:30 a.m. Great job, students! Viram só como o Jorge é bem organizado? E vocês? Também são organizados com os compromissos? Que estratégias vocês usam para não esquecer nenhum deles? Eu, por exemplo, sou muito esquecida. Então eu costumo colocar vários lembretes no celular, para não esquecer de nada. Só que por mais que a gente se organize, imprevistos sempre podem acontecer. Infelizmente aconteceu com o Jorge. Vocês acreditam que dias antes da entrevista ele testou positivo para a Covid? E para respeitar o período de isolamento, ele não poderia comparecer à entrevista. Poxa, ele deve ter ficado arrasado de perder essa oportunidade. Só que o Jorge, ao invés de simplesmente não aparecer, ele entrou em contato com a agência e informou o que aconteceu. E a agência deu um retorno. Let's see. Pay attention to the job agency email. Mr. Jorge Peçanha. Thank you for letting us know about your problem. We will be glad to conduct the interview online, on the same day and time. E olha só a cara do Jorge. Será que ele conseguiu entender a mensagem do e-mail? Vamos ajudá-lo? Primeiramente, vamos identificar aquelas palavrinhas que a gente já conhece. Look. Thank you. Your problem.
conduct the interview online. Day and time. E será que temos aqui uma notícia boa ou ruim? O Jorge ficou em dúvida porque ele não conhece essa palavra aqui. Glad. Por isso, ele vai dar uma olhadinha no dicionário para ter a certeza do que significa. Let's see. Look, this is the meaning of glad. Então, que imagem melhor representa o Jorge após compreender a mensagem desse e-mail? Picture number 1 or picture number 2? That's it, number 2. E vocês conseguem me dizer por que o Jorge ficou tão feliz? Look, we will be glad to conduct the interview online. Isso aí, ele não perdeu a entrevista, mas dessa vez ela será online e não presencial. Viram só como foi importante o Jorge comunicar à agência o porquê de não comparecer à entrevista? Se ele simplesmente não tivesse comparecido, sem avisar nada, poderia perder uma excelente oportunidade. Não apenas dessa vaga, mas de vagas futuras também. Agora, ele precisa se preparar para a entrevista. Ele só ficou um pouco nervoso porque nunca fez uma entrevista online, né? Mas isso foi o de menos. O que ele queria saber mesmo era que tipo de perguntas poderiam ser feitas. E alguns amigos deram dicas. Let's check what they have said. These are Jorge's friends. Iago, Paula e Marcos. Eles deram dicas sobre o que poderia ser perguntado durante a entrevista do Jorge. Look. What are your main strengths? What are your weaknesses? De acordo com os amigos, os recrutadores sempre fazem essas duas perguntas. Vocês conseguem perceber o que elas significam? Dê uma olhadinha nessa imagem. Strength and weakness are words with opposite meanings. São palavras com significados opostos. Vocês acham que as perguntas se referem à experiência profissional ou aos nossos pontos fortes e fracos? Acertou quem disse que se refere aos pontos fortes e fracos. É comum os recrutadores fazerem essa pergunta para analisarem se o perfil do candidato se encaixa à vaga. Um dos amigos do Jorge também deu outra dica de pergunta. Do you have children? Pay attention to this word. Children. Que imagem representa essa palavra? Number 1 or number 2? Good, it's number 1. E será que o recrutador precisa mesmo saber se a pessoa tem filhos? E para quem será que essa pergunta foi direcionada? Para o Iago, para a Paula ou para o Marcos? Certamente foi para a Paula. Muitas mulheres relatam que são questionadas na entrevista se possuem filhos, com quem deixariam os filhos para trabalhar. Será que o mesmo acontece com os homens? Vocês conhecem alguma mulher que já foi desclassificada de um processo seletivo por informar que possuía filhos? Tem muita empresa por aí que acha isso um problema, né? Bom, nós já vimos que o Jorge é um cara bem organizado e ele deixou as respostas para as possíveis perguntas já preparadas. Look, this is a list with his strengths and weaknesses. Creative, insecure, dedicated, anxious, indecisive, and leader.
Usando o seu conhecimento de palavras transparentes, vamos organizar cada uma dessas características na lista do Jorge? First one. Creative. Is it a strength or a weakness? It's a strength. Very good. What about insecure? Yeah, it's a weakness. And educated. Is it a strength or a weakness? Good, it's a strength. Anxious. It's a weakness. What about indecisive? Strength or weakness? It's a weakness. Finally, leader. Is it a strength or a weakness? Good, it's a strength. Well done, students. Let's go ahead. Vale lembrar que reconhecer os nossos pontos fracos não é sinal de fraqueza, e sim de maturidade. É importante sempre sermos sinceros nas entrevistas, destacar os nossos pontos fortes e dizer o que estamos fazendo para melhorar, caso algo precise ser melhorado. E por falar nisso, como vocês fazem para buscar melhorias? Não apenas melhorias profissionais, mas também melhorias pessoais. E com essa reflexão, chegamos ao final da nossa aula. Agora vocês já sabem. Localizar informações em diferentes textos. Identificar as características de um planner. Construir sentidos através de imagens e palavras transparentes. Hey students, it's time to say goodbye. Thanks for coming. See you soon.